Olá pessoal, eu quero mostrar um novo jeito de desenvolver melhorias de processo. Melhorias de alto impacto, melhorias que podem mudar o jogo do cliente. Meu nome é Eduardo Ruth, eu ajudo consultores de processo a desenvolver melhorias de alto impacto na metade do tempo. Eu realmente acredito que qualquer consultor possa desenvolver melhorias melhores e possa se tornar um consultor melhor. Mas Eduardo, o que é ser um consultor melhor? No nosso meio de processos, poderia ser diagnosticar melhor, ser capaz de oferecer soluções que gerem mudanças no cliente e um jeito de medir essas mudanças que aconteceram. Tá? Se eu conseguir fazer com que essas três características sejam desenvolvidas, eu posso considerar um consultor melhor. E eu acredito que o consultor pode atingir isso através dos três pilares: visão, método e liderança. Eu trouxe aqui durante a jornada da melhoria uma série de conteúdos onde eu explorei no detalhe cada um desses três pilares e como eles sustentam a melhoria de alto impacto. Aqui eu trouxe uma frase que já tenta sintetizar a união, a conexão entre os três pilares, né? Para desenvolver melhorias potentes com produtividade, eu dependo de executar de uma forma bem feita ações que importam através da equipe do projeto. Então aqui eu posso ver que o segundo pilar, que é o método, estaria na forma bem feita de executar as ações, mas que as ações deveriam ser feitas só daquelas que importam realmente para o resultado. E aí assim eu estaria fazendo uso do primeiro pilar, da visão, de enxergar o todo. E a liderança do terceiro pilar estaria envolvida nessa terceira frase, nessa terceira parte, através da equipe do projeto. Eu tenho uma forma organizada para te passar isso, esse jeito novo de desenvolver melhorias que pode possibilitar que você tenha maior clareza no que precisa melhorar, que acelere a sua curva de aprendizado, que te deixe um pouco mais produtivo e aumente o seu portfólio, a sua caixa de ferramentas. Com isso, eu quero cumprir o meu propósito, o que eu tenho tentado fazer aqui, que é contribuir com a evolução do consultor. Eu quero ajudar ele a aumentar o seu poder de escolha dentro da sua carreira. Eu sei que parece muito bom para ser verdade, e se eu não estivesse fazendo isso quase que diariamente nos projetos, eu mesmo duvidaria que não seria possível. Isso quer dizer que é fácil? De maneira alguma. Agora, isso é muito possível de ser feito através de uma sequência de ações, através de um método. Deixa eu te mostrar isso de uma maneira mais simples. Quando a gente está desenvolvendo melhorias, normalmente a gente considera as 4 etapas, né? As-is, que é o processo atual, levantamento de melhorias, depois um processo novo to be e por fim um plano de ação. O que parece que a gente não está conseguindo desenvolver todas as melhorias a tempo é porque nós gastamos tempo demais em etapas que não precisam ser feitas, como por exemplo, o as-is, a gente cumpre o processo atual, um diagnóstico, sem se atentar à missão, o objetivo de cada fase, o que ele precisa produzir. E por vezes a gente passa do tempo fazendo as-is e vai apertando as outras fases. Como a melhoria vai sobrando menos tempo, o to be já fica mais apertado e falta informação por muitas vezes para fazer. E muitas vezes mesmo não é incomum o plano de ação, a mudança ficar fora do projeto. Isso já vi muitas vezes acontecer. Um novo jeito de fazer começa por enxergar o todo, do primeiro pilar. E dessa forma é possível que a gente consiga encurtar o as-is através de atentar-se à missão do as-is, cumprir exatamente os objetivos dele, entregar o que precisa ser entregue, sobrar mais tempo para melhoria, o que pode tornar o to be ser feito com mais fluidez e sobrar muito mais tempo para mudança no final, para a gente conseguir executar o plano de ação. Falando assim, parece muito simples, o que não quer dizer que é fácil, tá? A gente consegue fazer o mesmo projeto de uma maneira diferente, simplesmente enxergando o todo e tendo um método para isso, tá? Não é uma coisa tida como um passo de mágica. Isso aqui, pessoal, eu medi, eu controlo isso diariamente. Eu consigo ver isso nos projetos onde eu meço o esforço por etapa e vou medindo os resultados para ver o que realmente vale a pena, né? É a utilização melhor do tempo que cria oportunidade para aumentarmos o valor do nosso trabalho. A conclusão é que, para gerar melhores resultados, a gente tem que saber aonde colocar o tempo e dedicar tempo para isso. O que eu tenho visto dos consultores é que a gente não tem tempo de enxergar o todo e escolher
onde a gente vai colocar maior esforço, a gente vai simplesmente fazendo as etapas, né? Se isso é tão relevante, por que a gente não consegue fazer, não é? É simplesmente porque a gente é tomado pela rotina e pelos afazeres, pelas atividades que são muitas, e a gente não consegue escolher o nosso tempo em cada fase. Mas se nós estamos aqui escutando isso de um novo jeito para fazer, nós concordamos com alguma coisa que eu chamo de propósito, que é fazer a melhoria com produtividade. Só está faltando aqui a gente saber como isso pode acontecer. E eu penso que tem duas formas. Ou a gente não sabe fazer, falta um conhecimento, ou a gente não prioriza isso para fazer e acha que o nosso trabalho já está de acordo, já está bom o suficiente. Se for essa segunda opção, a gente não tem muito como evoluir aqui. Mas se você está comigo aqui achando que dá para melhorar, que a gente simplesmente falta conhecer alguma coisa a mais e praticar uma forma que funciona, nós podemos progredir na nossa conversa aqui, tá? Eu queria mostrar como isso aqui pode virar um método. Antes eu queria só mostrar de onde veio esse método. Eu tenho 15 anos de carreira como engenheiro antes de ser consultor. E lá, onde eu trabalhei em várias construtoras e projetos grandes, eu era treinado muito para ser eficiente, absolutamente eficiente, cobrado e exigido que isso acontecesse. Né? A eficiência de usar menos recursos, de fazer mais com menos. E pessoal, aqui eu não quero dizer que isso é uma coisa ruim. É uma habilidade notável e muito importante para realizar os resultados dos projetos. O que estava causando muito problema para mim na época é que eu não conseguia explicar como eu era eficiente e não conseguia ir embora para casa. Eu ficava muitas horas trabalhando e as atividades eram muito bem feitas e eu não conseguia fechar os assuntos, eu não conseguia fechar os projetos, eram muitas tarefas para serem feitas. E isso me dava um sentimento de frustração, um sentimento de incompetência. Era mais sentimento do que uma explicação racional para isso. Isso me incomodou tanto que eu comecei a pensar sobre isso todos os dias e eu vi que eu não estava questionando as ações, eu não estava escolhendo quais ações eu deveria fazer. Isso causava esse acúmulo de tarefas durante o dia. Tá? Foi quando eu percebi que a gente tinha realmente que enxergar o fim, tinha que verificar para que seria usada aquela atividade, tinha que questionar. Isso aqui, em outras palavras, eu estou falando do primeiro pilar, que é enxergar o todo. Eu percebi que se a gente enxergasse o fim, mas através das partes conectadas, a gente poderia fazer somente as ações que importavam. Isso ia sobrar mais tempo para fazer as atividades com maior eficiência, só que também eu conseguiria tirar algumas atividades do meu dia a dia. Depois eu fui perceber que o nome disso era eficácia, tá? E foi aí que processos entrou na minha vida. Eu comecei a fazer todas as atividades em forma de processo, entendendo entradas e saídas para cada fase. Eu ainda não trabalhava com mapeamento de processos, mas já entendia como que tudo deveria funcionar através de processos. Então, foi uma questão de tempo até eu estudar BPM, estudar outras boas práticas do mercado em outras disciplinas como gerenciamento de projetos, Six Sigma, Scrum, e eu combinei essas técnicas e boas práticas em diversas disciplinas para fazer um método para mim. Eu conseguia mapear através do BPM, medir através do Six Sigma, entregar com as técnicas de Scrum e amarrar tudo isso com gerenciamento baseado nas boas práticas do PMI. Isso parecia muita coisa, mas era a combinação de um pouco do que era melhor de cada disciplina. E eu resolvi montar o método e começar a documentar isso. Para mim, foi a grande sacada de construção de método. Aprender algo novo e documentar. Eu acho que essa é a grande sacada para construir um método. Eu fui testando e registrando, e foi uma questão de tempo até eu começar a atender como consultor. Então, hoje, eu atuo como consultor, como muitos de vocês, e tenho um time, o que me possibilitou amplificar esses testes, amplificar essas validações, para ver o que deu certo e o que não deu tão certo assim, tá? E o meu propósito aqui é tentar aumentar um pouco esse ecossistema dos consultores. Se eu conseguir compartilhar um pouco as informações aqui, eu sei que vai aumentar uma quantidade de pessoas sabendo isso e a gente vai conseguir aumentar o nível dos projetos e vai gerar mais oportunidades para os consultores. Eu acredito muito
que a gente consiga aumentar o número de empresas que consigam entender o mapeamento de processos, a melhoria de processos, como forma de crescimento, como forma de aumentar o resultado, como forma de mudança. E toda vez que eu nivelo alguma coisa, toda vez que eu compartilho algum conhecimento, eu sinto que eu estou mais próximo desse propósito, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês hoje uma comparação entre esse jeito que eu estou chamando de um jeito comum de fazer e um outro jeito que eu estou chamando de um jeito integrado de fazer, tá? Eu queria mostrar aqui para vocês uma coisa que eu acho que vocês conhecem bem, que é a curva de aprendizado. Se eu tenho um ponto A aqui e um ponto B aqui, eu sei que raramente eu tenho soluções que levam do ponto A diretamente ao ponto B. Eu tenho sempre que piorar para depois melhorar. Eu tenho que estabilizar um processo para depois ele melhorar. Eu só não posso abandonar o barco aqui, quando está lá no fundo do poço, na pior situação. Então eu simplesmente transformei essa curva de aprendizado numa nova forma de verificar as etapas do mapeamento de processo. Eu posso chamar que o ponto A é o as is e o ponto B seria o to be, tá? E eu consigo assim enxergar o todo de uma forma mais integrada. E ao invés de construir de uma forma linear, eu sei que a construção das melhorias deve passar por alguma coisa parecida com isso, que é a tradução da melhoria contínua. Eu consigo gerar as melhorias assim ao longo do projeto, né? Eu tenho melhorias aqui e eu sei que eu realizo elas através do plano de ação. O método consiste nisso, pessoal. O primeiro pilar consiste em entender de forma ampla, holística, como se comportam as 4 etapas. Eu não alterei que as 4 etapas dentro de um processo de melhoria. Eu continuo tendo as is, uma etapa, a melhoria, o to be e o plano de ação. A proposta aqui é que eu enxergue isso como um todo e eu consiga ter ganhos em relação ao jeito comum de fazer. Eu queria mostrar isso um pouco para vocês aqui. Nesse jeito tradicional, por exemplo, eu já falei aqui que o as is pode ficar um pouco maior, já que eu não conheço a missão do as is. Então, cada fase dessa deve ter uma missão. E a do as is deveria ser mostrar a situação atual e as dores, gaps, necessidades do processo. Então, não só o desenho. Então, eu poderia trazer ele para o jeito aqui integrado, sendo mais produtivo, né? Eu poderia sobrar um tempo aqui. Eu conseguiria sobrar um tempo aqui em relação ao jeito 1 e jeito 2, e nesse jeito aqui integrado, eu poderia mostrar, por exemplo, que dentro do as is eu já posso começar o desenvolvimento das melhorias através do método que eu vou mostrar aqui. Eu posso perguntar, eu posso identificar as necessidades, os gaps, até indicadores aqui dentro atuais, do ponto A. E aí eu posso gerar uma melhoria mais potente. E o as is, assim que eu já tiver essas respostas, pode ser finalizado. Portanto, a melhoria aqui começa depois do as is e aqui a melhoria começa no as is, tá? Uma outra diferença aqui que a gente dá para comparar desses dois métodos é que nesse primeiro, que é o comum, eu corro um risco de perder informações importantes de ganhos, por exemplo, quando eu estou levantando com a equipe do projeto. Já que eu só começo depois do as is, às vezes as pessoas que estavam reunidas lá não estão mais. E quando eu chego para levantar melhorias, eu tenho que voltar nas pessoas que eu já conversei anteriormente e muitas vezes eu vi que a gente perde o contato com elas, tá? E a gente corre o risco de perder essa informação. Já que eu estou levantando esses principais gaps, oportunidades durante o as is. Repare, eu não estou ainda validando e nem fechando a melhoria, mas eu já estou deixando ela de forma mais robusta, eu estou levantando tudo que eu preciso na hora anterior, eu estou antecipando algumas etapas da melhoria, tá? Naquela etapa, naquele jeito ali de fazer comum também, eu diminuo um pouco o engajamento, porque eu tenho menos clareza. O que eu quero dizer com isso? Eu só vou falar de plano de ação a hora que eu acabei o to be normalmente, que já estamos aqui no final do ciclo da melhoria. E quando eu estou olhando aqui de uma forma mais integrada,
eu faço sim o plano de ação no final, mas a hora que eu estou levantando a melhoria, que eu posso considerar como se fosse um degrau desse, quando eu estou levantando a melhoria, eu já tiro algumas ações, é uma lista de ações. E essa lista de ações eu já posso mostrar para a equipe do projeto. Quando eu mostro para a equipe do projeto, eu antecipo as fases e falo, dou mais clareza para eles. Ó, pessoal, o plano de ação vai voltar para vocês executarem. E quando vocês executarem, e quando voltar, vocês vão executarem essas ações que estão sendo desenvolvidas aqui. Então eu aumento a clareza e não fico passando para eles somente quando a fase chega. Eu passo todo para ele o tempo todo, eu dou clareza para ele do que acontece. E por causa desse motivo também, a força da execução das ações diminui também, porque eu diminui a clareza, vai chegar as ações, eles não vão entender muito, eles vão perder o contato, até a gente já está saindo do processo, e aí eles vão ficar com um tempo muito curto para executar o plano de ação. Ao passo que aqui eu já vou estar conversando das ações durante as melhorias, e sim, ele vai executar depois, muitas vezes até depois de você ir embora, se depender de investimentos, mas ele já comprou a ideia, ele já está mais junto com você. Eu não estou falando que garante, né, pessoal, mas estou falando que aumenta muito a probabilidade de melhorar a força do projeto quando a gente faz isso. Essas são algumas diferenças que a gente tem aqui e que podem trazer resultados se eu olhar de uma forma mais integrada, tá? Então a visão do todo está aqui no primeiro pilar, mas também o método está aqui dentro, né? O método estaria aqui justamente quando eu vou fazer esse ASIS, eu teria alguns passos aqui, né? Eu teria o passo número 1, eu teria o passo número 2 e eu teria o passo número 3 aqui, por exemplo. Então, isso aqui é a parte do método. Eu mostrei durante a jornada da melhoria e eu produzi e disponibilizei gratuitamente os 13 passos para o desenvolvimento da melhoria. Eu chamei isso da rota da melhoria. Eu chamei dos 13 passos que compõem essas fases aqui. Da mesma forma que eu tenho 3 passos para o ESIS, eu também teria 3 passos para a melhoria, que seria o 4, 5 e o 6º, e assim por diante com o to be e também com planização. O total aqui seriam 13 passos. Esses 13 passos são compostos de um arquivo que eu disponibilizei e ainda está aqui um link abaixo para você clicar e baixar gratuitamente. Compõe, como eu disse, a rota da melhoria. Vai desde o início da jornada, passando por todos os passos, até que eu consiga chegar ao desenvolvimento da melhoria no 13º passo. Isso é um arquivo que vocês podem usar, já seria uma sequência para vocês executarem a melhoria, e conforme vai passando as etapas, né, vocês têm os passos dentro de cada uma delas, né? Eu chamei isso de rota da melhoria, e porque simplesmente dá o caminho para você chegar do início até o fim, tá bom? Esse mapa, né, essa rota, mostra como você construir as melhorias. Então, se eu tinha um propósito, eu já sei, agora eu desdobrei para fazer as etapas, né, dentro de cada fase dessa daqui, mas ainda falta um pouco eu desenvolver cada plano desse aqui, porque aqui eu tenho um passo. Eu vou dar como exemplo aqui, no ESIS, o passo seria levantar, necessidade, reunião de levantamento, na verdade, elaboração do ESIS e validação do ESIS. Acontece que dentro do primeiro passo, por exemplo, de reunião de levantamento, tem a pré-reunião, e lá dentro você tem que saber como levantar os objetivos, relação de perguntas, cadeia de valor, como montar um bom discurso, como avaliar o fluxo de trabalho, como conhecer a área de trabalho pode ajudar, como falar assim, dos possíveis ganhos nessa fase ainda estimados, né, como verificar os indicadores atuais dentro do ESIS. Então tudo isso está nesse passo número 1. Assim como aqui no passo número 3 de validação do ESIS, eu tenho como reunir as pessoas, quem reunir, como formalizar isso, quais são as etapas importantes de validação, o que eu faço com isso depois da validação e por que eu não posso deixar isso para fazer depois. Então, tem vários passos aqui dentro, né? Seria a sequência, o passo a passo, o roteiro, que abre além desses 13 passos aqui,
que eu estou disponibilizando aí na Rota da Melhoria, tá? Repito que você pode baixar gratuitamente no link que está aqui embaixo, né? E por isso está alinhado com o meu propósito de hoje estar aqui, de contribuir com o maior valor possível, né? Dentro do tempo que eu tenho aqui com vocês, tá, pessoal? Para dar o próximo passo, nós temos que mudar um pouco o nível de comprometimento dos consultores. Eu falo isso porque não funciona a gente disponibilizar todo o conteúdo, toda a forma de conteúdo de forma gratuita, porque o volume é gigantesco, sem organização, sem a parte de acompanhamento, sem a parte de sequência do passo a passo, isso não funciona, não produz o resultado além desses 13 passos, tá? Então, por que eu sei disso? É porque eu já fiz várias vezes. Então, é por essa razão que eu quero oferecer para vocês uma outra solução, tá bom? Se você quiser parar por aqui, tá tudo bem, não tem problema algum, porque aqui já leva você a um mapa, uma rota, uns 13 passos para desenvolver essas 4 etapas. Então, fique à vontade, não tem problema nenhum, nada de errado com isso. Você pode montar o seu método tranquilamente. Inclusive, eu mostrei, pessoal, que para montar métodos, né, a gente tem que juntar dois componentes. Aprender mais documentar. O aprendizado pode ser visto através do estudo, do acompanhamento e fazendo, né? E aí eu vou aprender. Eu priorizo o que eu tenho que aprender, estudo, acompanho e faço. E vou aprender. E a documentação é no formato de PDCA, onde eu registro, faço, registro, depois eu avalio, o que está ruim eu tiro, o que está bom fica, ou pode ser melhorado, e aí eu faço de novo, registro, e aí avalio novamente, numa forma de ciclo, e aí sim, conforme eu vou registrando a documentação do que eu aprendi, eu tenho um método. Você pode fazer isso sem problema nenhum, pode construir o seu método seguindo esses passos aqui, de registro, de registrar o que você aprendeu, e você vai ter um método possivelmente muito bom também, sempre avaliando o que deu certo e o que não deu. Para você que quer dar um próximo passo, que quer aprofundar, que quer um acompanhamento, que quer seguir nessa rota de desenvolvimento dos passos que estão aqui, eu tenho uma opção para você. E você tem 3 respostas possíveis para essa opção, para essa solução que eu quero te oferecer. Você pode simplesmente ignorar o que eu estou falando aqui e continuar o que você está fazendo. Você pode pegar isso que eu estou te passando aqui, sem problema nenhum, e seguir sozinho, e seguir desenvolvendo o seu método. E você pode escolher a terceira opção, que é comprar essa solução, que é aderir a essa solução, que é vir junto comigo nesse desenvolvimento, com todas as garantias que eu vou passar para vocês agora. Eduardo, qual seria a solução então, né? Pessoal, eu decidi abrir uma turma com um projeto específico para os consultores que desejam desenvolver as melhorias no passo a passo, a sequência, o detalhe de cada passo desse que eu já passei para vocês. Eu já disponibilizei o passo a passo, mas se você quiser desenvolver isso comigo, quiser desenvolver essa sequência, esse detalhe, esse passo a passo detalhado, eu tenho uma proposta para vocês. Eu vou mostrar exatamente o que você tem que fazer, vou mostrar exatamente a sequência de como chegar nesse passo, de como passar para o outro passo, de como enxergar entradas e saídas e conectar os passos uns aos outros. Por muitas vezes eu vou chegar a dizer o que você tem que falar para o seu cliente, o que você tem que falar para a equipe do projeto para obter resultados melhores, tá? E como que vai ser isso, tá? Aqui embaixo tem um link. Você vai clicar e vai te levar para uma plataforma online. E lá você vai ter a opção de comprar esse projeto, comprar a participação nesse projeto que eu estou chamando de projeto MI50. Tá? O projeto MI50, ele tem 4 módulos, ele tem os 13 passos, né? 13 passos em 4 módulos. Por que módulos, Eduardo? Porque, por mais que ele seja a visão integrada, eu acredito que é mais fácil a gente sempre dividir um problema, dividir um trabalho maior, para poder assimilar e dar cadência, dar ritmo ao aprendizado. Então, os 4 módulos, não por acaso, eles coincidem com as fases que a gente já determinou. O as is, a melhoria, o to be, o plano de ação. É claro que eu tenho uma visão integrada de entradas e saídas,
mas de forma didática a gente separa em 4 módulos e os 13 passos estão aqui na respectiva fase, tá? Cada passo vai ter o desdobramento do seu passo a passo, né? Então daqui um módulo está aqui, eu sei que eu tenho 3 passos, como eu disse, e esse passo aqui eu tenho uma sequência para ser feito, assim como os outros. Então tem um desdobramento de cada passo lá dentro e ele vai ser entregue em forma de vídeos curtos. Então vídeos sequenciais e curtos, detalhando o como você deve fazer cada coisa, o que você deve entregar em cada pedaço desse desdobramento do passo a passo, tá bom? E esses módulos vão ser entregues semanalmente. Isso é importante também, ele vai ser entregue um módulo por semana. Isso aqui é importante para dar aquele ritmo que eu disse. Se eu entregar todos os módulos para vocês no dia 16/11, depois do período de inscrição, vai ficar um volume muito grande, em torno de 25 horas de conteúdo. Então a gente tem, fora os bônus que eu vou fornecer aqui e falar para vocês daqui a pouco, então fica seguramente mais de 30 horas de conteúdo e se você passa tudo de uma vez, não dá tempo de aplicar, tudo você fica com volume e acaba bloqueando, acaba desistindo, tá? Então esses módulos vão ser entregues toda segunda, um módulo por semana vai ser entregue. E para essa turma aqui, para essa primeira turma, eu preparei 2 bônus específicos para essa primeira turma. Então o primeiro bônus, além do curso que nós temos ali, o primeiro bônus seria, eu vou disponibilizar as 24 lives que eu fiz no aquecimento da jornada da melhoria, mais o mapa mental de cada live. Tá? As lives já não estão mais no ar, então elas não vão funcionar mais a partir do dia 9/11, e essas 24 lives ficarão disponíveis somente para as pessoas, para os membros, para as pessoas que estiverem aderentes ao projeto, e mais um mapa mental, que é como eu cheguei para a construção daquela live. Normalmente 4, 5 páginas com ideias, com os rascunhos e com a construção do que foi falado lá para a solução, a estrutura da montagem da live. Esse vai ser o primeiro bônus. O segundo bônus será 90 minutos de consultoria comigo, consultoria 1 a 1, né? 1 a 1 para os 20 primeiros. Então para os 20 primeiros eu tenho 90 minutos de consultoria que eu vou dar, a gente vai agendar 1 a 1 para falar de dúvidas, para falar de desenvolvimento, uma melhoria, para falar de como colocar isso para funcionar, tá? Então isso aqui são as entregas, né, vão ser feitas, uma entrega 100% online, né, pessoal? Isso aqui você pode fazer em qualquer tempo, você vai ter a comodidade de fazer dentro de uma plataforma onde você pode escolher horário para estudar, pode verificar o seu avanço, né? Pode ficar com a sua família, estudar a hora que você melhor entender, e vai ser entregue um módulo por semana, tá bom? Quanto vai custar esse projeto, né, pessoal? Quanto que vocês vão ter que investir para participar desse projeto? O projeto M50 vale R$2.000. Esse é o valor dele, é o valor que foi desenhado para o curso, é um valor compatível com as horas e é um valor compatível com o valor entregue de informações dentro do projeto. Agora, para a primeira turma que vai começar agora, esse valor vai ser reduzido. Por que, Eduardo, vai ser reduzido? Porque eu quero prestigiar a primeira turma. A primeira turma vai trabalhar junto comigo, ela vai desenvolver junto comigo, ela também está se comprometendo, ela também está assumindo um risco. E eu acho justo que a gente consiga dividir esse risco. Então, para a primeira turma, o preço vai ser 12 vezes de 97.
Então, se você clicar no link abaixo aqui, vai cair na plataforma do curso e vai ter lá o valor para ser pago em 12 vezes até de 97. Isso aqui, pessoal, se eu pegar 97, né, e dividir por 30 dias, eu vou ter R$ 3,20 por dia. Esse aqui é o investimento que você tem que fazer. R$ 3,20 por dia, tá bom? Se você acha que o conhecimento que você vai adquirir aqui, que o investimento que você tem que fazer aqui não vale R$ 3,20 por dia, né? Certamente nós não estamos falando, nós não estamos no mesmo mundo, não estamos falando a mesma língua. Tá tudo bem se você não quiser investir no seu desenvolvimento, na sua priorização. Mas se você falar para mim que R$ 3,20 é um valor alto para o seu conhecimento, para a sua transformação, nós certamente temos um ponto divergente no que é a transformação para o consultor. Tá? É um valor que a gente tem como ser acessível para um consultor que ganha talvez de 30 a 50 reais a hora. Se eu ganhar 40 reais a hora, eu tenho que trabalhar para pagar esse 20,97 aqui 2 horas e meia por mês. Né? 2 horas e meia por mês com um rendimento de 40 reais a hora, eu pagaria esse investimento. Ah, Eduardo, eu ganho menos que isso. Você vai ter um pouco mais de horas, mas não chega a mais de 5 horas por mês para cuidar do seu desenvolvimento, tá? Eu acredito muito que pessoas comprometidas consigam priorizar o que deve ser investido nelas, né, no transformação, e por isso eu gosto de prestigiar também as pessoas que se comprometem mais. Então, eu quero, da minha parte, oferecer um outro bônus, um outro reconhecimento para quem, por exemplo, se comprometer a pagar à vista. Porque eu acho que quem paga à vista está entrando mais comprometido. Nada de errado com parcelamento, eu também faço isso muito, mas eu quero dar uma condição especial para quem conseguir, né, pagar à vista ou escolher isso, se comprometer de forma à vista. Então amanhã, se vocês entrarem no link e optar em pagar à vista, o curso fica R$ 997, tá bom? Essas são as condições aqui de pagamento, né? Então você tem na de 1 a 12 vezes, até R$ 97, e a de 2 a 12 vezes, né? E à vista R$ 997. Esses são os valores para que você entre nessa primeira turma do projeto MI50, tá bom, pessoal? Eu queria que vocês pensassem, se comprometessem como eu a melhorar o ecossistema dos consultores. E sim, eu vou dar uma parte de contribuição para me comprometer. Como, Eduardo? Eu vou oferecer garantias, tá? Então, assim, as garantias são as seguintes. Eu vou oferecer 2 garantias. A primeira das garantias é a garantia incondicional. Garantias. A primeira é a incondicional. Ou seja, não importa o motivo, você não quer mais o curso, não deseja mais continuar o curso, não gostou do curso, não gostou do formato do vídeo, não gostou do que eu estou falando, não gostou dos resultados, não me importa. Em até 30 dias, repare, 30 dias, o Procon te dá 7 dias, né? 7 dias. Em até 30 dias, eu te devolvo dinheiro com um simples e-mail. Você me manda um e-mail, eu te devolvo. Sem letra miúda, sem nenhum tipo de truque, você manda um e-mail para mim, em até 30 dias, eu não questiono, eu simplesmente te devolvo o dinheiro, tá? A segunda garantia é uma garantia condicional. E por que eu coloquei ela? Porque eu acredito demais no produto, eu acredito demais no resultado. Eu não precisaria fazer essa, mas eu quero fazer. Eu quero fazer porque eu quero me comprometer assim como vocês. Eu quero assumir o risco também, eu quero botar o risco nas minhas costas, não na de vocês. Então, eu quero assumir aqui que em 30 dias você experimenta e pode devolver, e mesmo assim, se você continuar com o produto
e em até 90 dias, você praticar, colocar em prática, colocar em aplicação tudo que você aprendeu no curso e executar todos os passos lá, toda a sequência, e não conseguir resultados, não conseguir os resultados, você me manda um e-mail e eu vou auditar. Eu vou auditar o seu processo, porque o meu objetivo é que você consiga. Eu quero que você consiga para você passe para o próximo nível. Então, eu vou auditar o que você está fazendo. Se você fez o passo a passo, se você fez todas as sequências, se você pediu o que era para pedir, se você produziu o que era para produzir, se você fez do jeito que era para fazer. Se você não conseguiu melhora da produtividade nem no resultado, eu vou auditar você. E se não escapou nada, se você passou na minha auditoria e está tudo ok, e tudo que você fez de certinho não deu certo por uma questão do meu método, eu te devolvo o dinheiro, e te dou R$500 do meu bolso. Eu dou R$500 do meu bolso. Por que você está fazendo isso, Eduardo? Porque eu acredito muito no método. Eu acredito que que a gente pode fazer isso, que dá certo fazer isso. Eu já testei isso muitas vezes. Eu acredito muito que eu possa fazer essa condição e eu estou aqui arriscando junto com vocês. Então eu quero que o risco venha para mim. Então essa condicional aqui eu vou auditar sim, tem que ter evidências, não é tão simples assim, não é simples e-mail, eu vou verificar todos os passos, todos os detalhes, mas se você não produzir esse sentido que foi por conta do método que eu não te passei, porque existem vários motivos, né? Se for por conta do método, eu vou auditar e aí eu te devolvo R$500 além da sua inscrição, tá bom, pessoal? Eu queria passar, essas são as condições do projeto, né, da primeira turma, e eu queria que o consultor se comprometesse também, assim como eu estou me comprometendo. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo e faça a sua inscrição, entre lá na plataforma, dê os seus dados, entre para a turma, e a gente vai desenvolver junto esse método que vai gerar muito resultado para você como consultor melhorar a sua performance e o seu repertório, tá bom? Eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, o tempo de vocês, a disponibilidade, e eu quero deixar meu contato à disposição aqui. Eu queria agradecer a jornada toda da melhoria e também hoje para falar um pouco mais sobre esse projeto MI50. Eu vou ficar muito feliz se vocês entrarem junto comigo nesse projeto e a gente conseguir desenvolver isso juntos para melhorar o ecossistema, para melhorar os consultores, tá bom? Te vejo do outro lado.